Olá, pessoal, boa noite. A nossa convidada de hoje, Miriam Lopes, ela que é mulher, empreendedora, cristã e que veio aqui hoje contar a sua história de vida, o seu testemunho, que tenho certeza que vai modificar e engrandecer a vida de vocês também. Boa noite, Miriam, seja bem-vinda. Boa noite, Eliane. É um prazer estar aqui com você, com vocês aí de casa. Como ela já falou, eu sou uma pessoa cristã, empreendedora, e eu tenho certeza que através da minha vida, Deus vai estar também te inspirando e motivando a estar conhecendo e como eu cheguei aqui, como eu conheci essa mulher maravilhosa, que também foi uma promessa de Deus. Veja o quanto de assunto temos importante hoje para o pessoal que está em casa, não é, É Miriam? verdade. Miriam, então vamos começar um pouquinho. Quem é Miriam? Para o Pronto. quem é Miriam até hoje, né? Assim, o que é que Miriam Sim. pode nos trazer da sua história, do seu testemunho? Como foi que Miriam chegou, né, a Pernambuco, Caruaru? Uhum. Porque ela não é, né, Miriam, natural daqui Isso. de Pernambuco, ela é de fora. Então, assim, ela vai contar um pouquinho como ela chegou. E lá na frente a gente vai descobrir mais coisas. Pronto. Eu nasci em São Paulo, São Miguel Paulista. E vim para Pernambuco, Agrestina. Sempre vinha para cá nas minhas férias, porque eu tenho família aqui também em Pernambuco, a família da minha mãe. E minha mãe era meio que cigana, né? Vivia em cidade, estado, estado. Mas aí eu sempre tinha alguns familiares. Cheguei a estudar também aqui um Uhum. tempo, no primeiro até o quinto ano, e estava mais em São Paulo. E aí em São Paulo foi aonde eu cresci profissionalmente. Meu primeiro emprego foi com 15 anos, não sabia de nada, não tinha currículo. Foi uma vizinha que me indicou, porque eu vim da família muito humilde, muito pobre. A gente não chegou a passar fome porque minha mãe não permitiu a gente passar, mas tinha momentos que a gente só comia arroz e tomate todo dia, porque não tinha. Às vezes eu tinha que ir na vizinha, dar um pouquinho de café, dar um pouquinho de açúcar, e eu sempre ia. Então, minha mãe é uma mãe solteira, criou eu e meu irmão, o Matheus, que é o irmão do meio, e tem o Lucas, que quem criou foi minha avó. Então, já vi, né, de uma família não muito estruturada. Meu pai, ele tem outra família, que é de São Paulo, mora lá até hoje, e minha mãe nos criou, né, desde sempre. Então, minha mãe vivia trabalhando, ficava muito em casa sozinha, as vizinhas sempre nos olhavam, olha, olha a Miriam, se ela tá bem, tudo certo. Então, sempre foi uma pessoa muito sozinha, sempre cuidando do meu irmão. Pra eu ter uma noção, meu irmão ele ia para creche e quem levava era eu. Eu, com 10 aninhos, chegava lá e levava. Aí disse assim, nossa, você é tão pequeno e vem levar seu irmão. Ele sabe que minha mãe está trabalhando, não tem com quem ficar. Então, desde nova, Eliana, eu já fui amadurecendo, né? Eu mesmo criança, eu não tinha aqueles momentos assim de ficar brincando muito, eu era muito presa. Até porque minha mãe tinha medo de eu ir lá para fora, conhecer o mundo lá fora. E no tempo que ela era casada com meu pai, ela era cristã na Deus e Amor, ela e meu pai. Só que infelizmente não deu certo. E desde a barriga da minha mãe, no ventre dela, Deus falou que eu tinha um chamado, né, na obra do Senhor. E foi passando muitos tempos, eu ia para as igrejas com meu pai, com a minha avó. Meu pai até hoje ele é evangélico, e sendo que minha mãe, ela acabou se afastando do caminho do Senhor. Então, querendo ou não, eu conhecia algumas coisas, né? E às vezes para uma festa com ela, mas ela sempre me privava, olha, o que você for fazer, fique comigo e me fala. Então, eu e minha mãe, a gente era muito amiga, muito unida. Então, ela sempre falava assim, tudo que você precisar, quiser conversar, fale comigo, não tenha medo. Então, eu aprendi muito com a minha mãe e hoje eu entendo porque ela me privou do mundo lá fora. Às vezes eu ficava assim, mas mãe, eu não posso sair, eu não posso me divertir com meus amigos. Só que eu não entendia o processo. Mas hoje eu entendo o processo. Tenho uma filha hoje, então eu já entendo o processo. Passa na pele, né? Exatamente. Aí eu ficava assim, meu Deus, eu não tenho liberdade para nada. Mas eu não sabia o que poderia acontecer lá na frente. Então foi quando a minha vizinha estava precisando de uma pessoa para o mercado, lá do bairro onde eu morava em São Miguel, para trabalhar na padaria. E eu, nossa, eu lembro até hoje, eu fui de chinelo, bermuda e uma blusinha assim, muito simples. Aí veio o gerente, falou comigo, e eu era muito tímida. Nossa, se você veio falando aqui, você não me conhecia. Eu era muito tímida. Eu era menina assim muito rancorosa, porque eu tinha muitas mágoas dentro do meu coração. A gente sofria muito ali, era só 2 cômodos. Eu lembro como hoje, eu com 13 anos, eu orava assim para o Senhor, eu falava, Senhor, me tire daqui, muda a minha história, eu não aguento mais ver minha mãe sofrendo e a gente passar por necessidade.
E todo final do ano eu chorava, porque a gente não tinha momento de ceiar em família, tipo Natal, Ano Novo. A gente nunca tinha isso em casa. Então eu tinha que ir para a casa das pessoas para ter aquele banquete. Aí eu olhava assim, eu não ficava com inveja, sabe, Juliana? Eu falava assim, um dia eu vou ter tudo isso. Um dia eu vou conseguir e Deus vai me dar. Então, sempre de pequena eu já pensava naquilo. Um dia eu vou conquistar tudo isso. E aquele pensamento vinha no meu coração, na minha mente, e fui. E para incrível que pareça, de frente ao mercado tinha uma igreja bem pequenininha, a Assembleia de Deus. E eu lá escutava sempre, né, o pastor falando, pregando, e aí a mesma vizinha que me deu oportunidade no emprego me chamou para ir para a igreja, Ela era de lá da no mesmo bairro. Ela, assim, ela me conhece desde e pequena. da igreja também, frequenta Também frequentava. É Luciana, ela, se ela estiver vendo também, é Luciana, conhecida como Coca. Então, ela foi um canal de Deus na minha vida. E eu disse, amém, eu vou. Williane, diante de Deus. Eu pisei naquela igreja, era tão pequenininha, que o pastor falou a minha história. A mesma história que eu contava ali na beliche, Deus usou a vida daquele homem. Aí eu dizia assim, você contou a minha vida para ele? Aí eu Sem disse, entender. não, Miriam, não tô sabendo de nada. Eu disse, você contou alguma coisa para ele? Aí eu chorei, chorei como uma criança mesmo. E aí foi quando ele, no mesmo dia que eu fui, ele perguntou, alguém aqui quer aceitar Jesus? Eu não resisti. Eu disse, eis-me aqui, Senhor. Eu me derrubei em lágrimas. Eu senti a cura na minha vida, porque eu estava precisando de cura, de libertação. Eu tinha muitas mágoas, eu tinha muito rancor. Eu tinha um rancor muito grande do meu padrinho, que hoje ele é falecido. Ele humilhou muito a minha mãe, então tudo que minha mãe sofria refletia em mim. Eu sentia também na pele, só que eu ficava calada. Eu ficava reprimida. Chegou até vontade de tentar matar ele, fazer alguma coisa, porque vem o pensamento dos jovens hoje em dia, vem esses pensamentos. Então a gente tinha uma mente muito fraca. E a gente sabe porque a gente passa também, né? Às vezes o jovem acha que a gente não entende eles, mas entende, Isso, mas às vezes a nossa opinião de falar algo, de até de destruir mesmo, é porque a gente já isso. passou e a gente conhece os sentimentos É desse jeito. dessa fase de adolescência, né, de todo esse processo como Uhum, jovem. E isso. às vezes as pessoas acham, ah, a senhora sabe nada, a senhora, muita É, gente diz, a senhora é brega, e não sei o quê. isso. Mas não, a gente fala já pelo cuidado mesmo, porque a gente, Experiência. isso, e a gente passou, né, esse Isso. sentimento, essas emoções. Exatamente. Então, eu senti isso mesmo naquele momento, mas no momento que eu aceitei a Jesus como meu único Salvador, ele me curou, ele me salvou, ele me resgatou. Então, aqui morreu a Miriam naquele dia e nasceu uma nova Miriam com 15 anos de idade. Eu lembro até que na época eu estava com o cabelo bem loiro, loiro, loiro mesmo. E aí tinha um coral das irmãs, eu falei, eu posso cantar com vocês? Ela disse, pode. Aí todas as irmãs lá e eu lá, novinha, a mais nova na igreja, com cabelo amarelinho, nem aí eu tava adorando, meu Deus, porque era um amor, era uma vontade tão grande de adorar a Deus, que eu tava no melhor lugar do mundo, era a casa de Deus. Então ali foi uma nova Miriam se transformando. Eu comecei a me comunicar melhor, eu comecei a me expressar melhor. Eu não era aquela menina mais tímida, rancorosa, tudo que eu falava, assim, as pessoas falavam comigo, eu já conseguia se comunicar, eu não ficava com medo de nada, porque Deus me mostrou que com Ele a gente não precisa ter medo. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador. Então, naquele momento com que Ele me libertou, E Ele ele me curou. respondeu os seus pedidos, né? O tanto que Exatamente. Eu você estava tá. tão, assim, sofrendo tanto ali, angustiada, deprimida, mas Ele veio com cura na minha vida. E Ele me mudou da água para o vinho, assim, totalmente. Não é mais aquela Miriam até Realmente é hoje. a transformação de Foi uma dentro para fora. isso, de dentro para fora. Fui botada com o Espírito Santo rapidamente, porque a gente fazia uma campanha de buscar os dons espirituais, né? E eu amava ir para um monte, a poxa, eu ficava brincando, cuidado com a onça, aquele momento jovem. E através de mim veio outra amiga minha também, Carol. Carol, você tá aí vendo a gente, um amor, que a gente se batizou juntas lá na Cachoeira de São Paulo, muito fria, 5 horas da manhã. Eu falei, meu Deus do céu, que frio, mas foi maravilhoso. Minha mãe ficou assim, tem certeza que é esse batizar? Eu falei, com certeza, eu sirvo um Deus vivo e eu sou uma nova criatura. Me batizei, Deus me levantou como líder de mocidade.
Aí veio os processos. Aí começou a vir os processos. Vem as bênçãos, mas também. também vem as provações, porque Deus falou que não ia ser fácil fazer a obra dele. E eu era muito inocente, ingênua, não entendia nada. Aí foi quando o pastor falou assim, Miriam, você vai pregar hoje. Com 16 anos, começando a caminhada. Eu disse, pastor Noel, eu não entendo nada. Eu li a Bíblia, não entendia nada. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu posso escolher um livro? Ele disse, pode. Escolhi Neemias. Por que Neemias? Porque Neemias, ele era um copeiro, servo do Senhor, temente a Deus, e ele tinha um chamado. O chamado era de reconstruir os muros de Jerusalém. E aquela palavra chamou minha atenção. E era de acordo com a minha história, porque a minha história estava destruída, não tinha uma família estruturada, todo mundo estava assim bem desunido. Eu sou hoje até hoje uma pessoa muito família, minha família não era unida. Então eu falei, Senhor, eu quero através dessa palavra que o Senhor faça na minha vida, e através da minha vida eu possa também levar a palavra para as pessoas. E refazer, E né? refazer, e reconstruir. Lembra, tem uma música até de Estela. Reconstruir famílias, Ela canta também, louva, né? reconstruir corações. Então, desde nova, eu tinha sentimento, eu quero minha família unida. E o poder, sabe o que foi? Eu li na oração. Eu vivia orando, muito nova. Às vezes minha mãe estava na louça, fazendo coisa, eu estava lá de joelho orando. Eu estava ali orando. Eu tinha essa sede muito da oração. E Neemias, ele era uma pessoa que orava constantemente. Até para falar com o rei, para poder ir para Jerusalém, ele orou ao Senhor, ele jejuou ao Senhor, porque ele também ficava assim, não, eu quero ir, se realmente Deus mandar eu ir. E foi quando o rei percebeu que ele estava triste e perguntou por que está triste. Aí foi quando ele disse que estava triste porque a sua cidade estava destruída. E assim, ele falou, se for de agrado ao Senhor, me deixe ir até Jerusalém e reconstruir os muros. Olha, eu chego a me Né? arrepio, porque é muito linda a história dele. Então, foi a minha história, reconstruir. Então, eu creio que eu fui uma coluna na casa da minha vida, da minha família, dos meus irmãos. Eles não conheciam a Cristo ainda. Através da minha vida, minha mãe voltou para Cristo. Meu irmão Lucas, que também está assistindo, voltou, começou a louvar junto com os jovens, com a gente. Então, através da minha vida, Deus foi trabalhando. E nesse meio tempo, minha avó teve câncer, câncer do útero. Ela mora em Salvador até hoje. E os médicos diziam que ela ia morrer, que ela não ia resistir e tal. Mas eu disse, vó, a gente vai fazer uma campanha. Tinha uma missionária lá, Irã, vamos fazer uma campanha de cura e Deus vai curar a senhora, porque para Deus nada é impossível. Então, nesse tempo, eu já estava com 17 para 18. E aí a gente fez uma campanha tremenda na minha casa. Eu chamava uns jovens de outros lugares, né? Vamos fazer uma campanha só de jovens mesmo. Eu tinha uma sede só de jovens. E minha mãe e minha avó em Salvador, e a gente começou a orar muito. E aí um médico disse que ia ter que tirar tudo, o útero e tal. O outro falou assim, não, não precisa. Então eu creio que Deus foi trabalhando ali. E minha avó também, ela não era evangélica, ela não era cristã, não conhecia, ela conhecia outras religiões. Eu disse, meu Deus, vai curar minha avó. E ela vai ser um testemunho. E ela tinha na época, o quê? 50 anos, Nova, 40 para né? 50, muito nova. Então eu falei assim, meu Deus, cura minha avó. E aí, quando veio a notícia, fez todos os exames, ela foi curada. Nem precisou cirurgia. Não, ela fez as químias, mas foi assim, bem leve, não caiu o cabelo. Sabe, eu acho que foi a mão de Deus ali, sabe, Uliane, que ficou condenando ela, que ela não ficou aquela mulher deprimida, ela tirou força onde não tem força. Eu falei, vó, tenha fé. Usa a sua fé, não tem aquela mulher do fluxo de sangue. Usa a sua fé. Porque assim como apenas ela tocou na orla do Senhor, ela foi curada. E dele saiu o poder. Porque a multidão apertava Cristo e ele disse, peraí, alguém Ela me me tocou. tocou. E Pedro disse, mas mestre, mestre, a multidão é grande e te aperta. Ela Mas disse, me foi um não, toque mas de mim diferente. foi um toque diferente, esse é o poder. Foi muito lindo. Então eu preguei para minha avó essa palavra, eu disse, vó, tenha fé, que a senhora vai ser curada. E aí quando ela me contou, contei para a igreja, contei para a missionária, ela disse, tá vendo, missionária, nosso Deus é fiel. Então eu vinha de processos de milagres na minha vida, de mudanças, de transformação. Mas também tinha outros lados que começaram a me apontar. Ah, você vive na igreja. Ah, você só quer estar na casa do É a Senhor. santinha, né? Isso, você quer ser a santa. E eu era muito jovem, claro que às vezes vinham os pratos, né? Querendo tirar nosso foco. E veio uma promessa de Deus na minha vida, que no tempo, quando eu estava no mercado,
vinha muitos pratos até da própria igreja, só que eu sempre fui uma pessoa de oração. E tudo que eu fazia, eu falava com a minha missionária. Missionária, olha, tem um vaso aí, sabe? Mas não sei se é de Deus. Vamos orar comigo? Vamos jejuar? Falei assim, vamos orar. E Deus mostrava tudo pra gente. Ele falou assim, Nada olha, melhor do que uma irmã na fé, né? Que exato. E nos ela foi uma mulher de Deus na minha vida, porque eu nunca tive uma irmã. Sempre foi irmão homem, então eu era a única. Então Deus enviou essas pessoas para me ajudar, para cuidar, né, para me acolher naquele momento. E aí Deus falou uma vez na mocidade, na festividade de mocidade. Eu lembro até hoje, o pregador, ele tinha 2 metros de altura, enorme. Ele disse, venha cá, você é líder de jovem. Por que está preocupada de querer um varão? O seu está do outro lado. O seu não está aqui, viu? Olha aí, É, Deus começou a trabalhar. olha. Fique quietinha, porque Deus vai mandar um varão. Ele vai ter mais ou menos da sua idade, um ano mais velho. Você vai casar com 20 anos e vocês vão ser o pregador da minha palavra. Aí eu disse, amém, Tantos glória a detalhes Deus. assim, não tem Foi. Aí eu disse, meu Deus, eu chorei tanto nesse dia. Eu falei, tá vendo, missionária, eu vou ficar em paz, tá na mão do Senhor. Fiquei tranquila. Porque a gente sabe que na mocidade, os hormônios, vem aquelas coisas, né, a É. vaidade também. Então, tinha que tomar muito Ah, cuidado, querer a querendo descoberta, descobrir as né? coisas, né? E minha mãe, ela era muito aberta comigo, me explicava as coisas tudo certinho. A Que é muito gente e é importante isso. importante ter essa comunicação. Hoje eu tenho com a minha filha essa comunicação. Eu falo tudo que você precisar, tudo que acontecer, fala com a mamãe, não tenha medo, estou aqui como sua amiga É também. muito importante. Então, desde nova, eu já começo a instruir a minha filha, assim como minha mãe me instruiu. Então, foi uma experiência que ela me passou e eu estou passando para minha filha. Então, eu fiquei quietinha na minha, e aí foi passando, assim, várias situações, e foi quando, em outro momento, Deus falou comigo uma palavra muito forte, dizendo assim que eu ia passar por uma grande tempestade, mas que não era para me preocupar, porque Ele está no controle, e Satanás ia querer me matar. E eu disse, e eu me questionei para mim mesma, né? Eu falei, Senhor, como é que eu vou passar por isso? Se eu estou bem na sua casa, estou te adorando, estou te servindo, fazendo a tua obra, como que isso pode acontecer? Não deu um ano. Isso é uma coisa muito importante, assim, você falando, porque as pessoas, né, às vezes, porque eu acredito assim, sabe, Miriam, até na nossa, né, agora eu falo realmente sobre religiosidade, na nossa Uhum, religião, eu acredito que Deus, ele prepara, isso, né, ele permite algumas coisas para o nosso desenvolvimento, isso. mas ele também prepara, né, ele dá os Uhum, sinais, ele nos fortalece. Então, assim, eu acredito muito nisso. Às vezes as pessoas em casa não entendem, questionam, né, muito uhum, nesse ponto, mas isso. ele sempre prepara, É, e Ele né. sempre nos avisa, Sim, né? Ele ele nos dá o preparo, alerta. ele alerta e ele Isso, fortifica também, né, ele deixa a gente exato. ali de pé, por mais que esteja, dentro esteja tudo Uhum, despedaçado, mas a gente realmente vê que está ali, porque é pela mão do Senhor. Né. exatamente. Foi um ponto E bem importante, assim, você falar, porque eu é. ouço, né, muito Uhum. isso, as pessoas falam, né, sobre isso, "Ah, passando pela prova", e muitos ainda até apontam, Isso, né, de dizer: "Não, exatamente. tá fazendo porque fez alguma coisa de errado", não, é porque Pecou, fez uma coisa é o errada, quem não é processo, falho, né? né, mas é o Mas processo, né, isso, e as pessoas têm que ter esse entendimento de que Deus, ele isso, sempre vai nos alertar, e vai nos exatamente. fortificar para passar por aquilo ali que a gente tem que passar, Isso. né. Até na Bíblia, se a gente for buscar no Antigo Testamento, ele sempre fala para Jeremias, Sim. para Isaías, para o povo não cair na tentação, porque ele sabia da vaidade daquele povo. Então ele sempre está nos alertando para que a gente não venha cair, entendeu? Para que a gente não venha deixar de vigiar na Ou palavra em dele outros e outros caminhos caminhos, também. e isso é pior, né? Então, quando ele nos alerta, já é um sinal muito bom, porque ele tem um chamado, ele te ama, ele te escolheu, então ele vai te alertar, porque ele quer o melhor para a sua vida. Deus, ele quer o melhor para a Ele é nossa vida. misericordioso, né. Exatamente. Então, quando veio esse alerta, claro que eu fiquei questionando, porque eu estava muito bem, mas depois nem du não durou muito de um ano, e aí nesse tempo que minha avó, ela teve o câncer, Deus curou ela, só que ela precisava de uma pessoa para ficar com ela, e minha mãe teve que ir para Salvador, então eu fiquei em São Paulo sozinha com meus irmãos. E foi quando eu sofri um assédio com uma pessoa muito conhecida, e para mim foi um choque, porque eu confiava muito naquela pessoa. Então eu sofri o assédio e tentei o suicídio, né?
Eu lembro como hoje, lá em São Paulo, no Tatuapé, quem é de São Paulo sabe, tem um metrô e tem um viaduto que passa muito Hum. carro ali. Então, isso foi 10 horas da noite e foi quando eu tentei me suicidar. Coloquei o primeiro pé para frente, mas veio a voz do Senhor. Ele disse: Miriam, o que você está fazendo? Aí na hora eu fiquei impactada com aquela voz ele falando. E a multidão estava ali, Eliane, só que ninguém, parece que ninguém estava me vendo. E na hora eu fiquei em choque, eu comecei a me tremer assim, me segurei no ferro, com medo de cair, mesmo de morrer. E eu me segurei, eu estava até com o vestido estampadinho, e aí eu botei minha perna, que eu tinha botado uma perna na frente e outra atrás. Aí eu botei, comecei a me tremer, e Deus começou a falar comigo naquele momento. Você lembra que eu falei para você? Tome cuidado. É isso que o inimigo quer. Ele quer matar, roubar, destruir a sua vida. Mas você é minha filha. Eu te amo, eu te escolhi. E eu comecei a chorar. Então passei por aquilo. Foi uma grande provação. Muita gente da minha família não sabe disso, mas eu passei por isso. Até mais nova eu também sofri um assédio familiar. E é uma coisa que eu sempre falo para minha filha: nunca deixe ninguém tocar em você. Nunca deixe ninguém chamar você. Pode ser quem for. Sempre tem mamãe e papai. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nessa geração de Sim. hoje, porque antigamente não tinha tecnologia, né? Era diferente, era o Nokiazinho, tijolinho. Hoje a tecnologia está E as informações avançada. demoravam, né, também. Exatamente. Hoje tem inteligência artificial, muitas pessoas se passam por uma Isso. pessoa. Até minha filha, quando ela vai jogar Roblox e tal, alguma coisinha, fala: ó, mamãe, cuidado. Não entre em grupo, não fala com ninguém que você conhece, fala só com as amigas da igreja, com as suas primas. Então, naquele tempo eu não tinha esse apoio de me auxiliar nesse momento. Então, eu passei por aquilo. Deus, ele mandou voltar as promessas na minha vida. E nesse mesmo tempo foi quando eu consegui uma vaga de emprego de gestão de recursos humanos lá no Brás, sem experiência nenhuma, foi tudo Deus que me mandou mesmo. E eu consegui uma bolsa lá na Unip, que é a maior faculdade de São Paulo que tem, uma bolsa de turismo, que eu queria fazer turismo na época. E aí minha mãe falou assim: vamos para Pernambuco. Aí eu disse: eu não quero, não quero. Eu chorei, eu esperninhei, eu não quero Depois que estava Pernambuco. tudo. Já estabilizado, tudo certinho, né? Até a questão do que a gente passava muita dificuldade. No meu primeiro emprego, eu falei: mãe, o dinheiro é todo seu, compra o que a senhora quiser. Comprava aqueles peru, um monte de peru, e a gente fazia aquela festa. Então, foi uma experiência e Deus foi me reconstruindo, foi me erguendo, foi me Mas levantando, sempre você no caminho da família, né? sempre da A gente vê família, que com o sempre. contexto, né, da É, história que você conta, do testemunho, a gente isso, percebe que isso é muito forte. da Nasceu isso muito família. forte. Teria pessoas, né, que talvez com essa história, ou ela reprocessasse a mesma história, né, Uhum, trouxesse consigo a mesma isso. história, mas aí nisso aí você conseguiu fazer diferente. Isso, eu nunca fui uma pessoa de vitimismo, nunca. Eu poderia falar assim: ah, ninguém gosta de mim, ah, eu não vou conseguir, ah, porque eu sou pobre. Não, eu nunca tive esse pensamento, sabe, Juliana? Eu sou uma E isso é pessoa importante, você otimista. está Eu falando, sempre fui uma porque pessoa otimista, nunca fui negativa. Então, acho que o que me ajudou a assim, crescer espiritualmente, como pessoa, como profissional hoje, foi essa pessoa otimista e humildade. isso é importante, né, que você está falando, porque infelizmente hoje as pessoas também, elas não estão tendo esse bom senso da gratidão, né? Isso. Nós temos que ser grato a tudo. Eu acho assim, tantas pessoas queriam que tivesse seus parentes, até vivo mesmo, Uhum, né? E a gente acorda, nem agradece ao Senhor, porque eu acho que isso. de mais um dia de oportunidade que Ele está nos dando, ali nos concedendo, para Uhum, que possamos evoluir, ajudar o próximo, ajudar a nossa família, ter isso. E infelizmente a gente vê que não existe tanta humildade, né? Hoje não está, assim, uhum, tem muito ainda, sabe? Mas a isso. gente tem que parar e pensar um pouquinho mais sobre isso, em relação à Isso. humildade, e também a gratidão. Eu vejo muito assim, a ingratidão, Uhum. sabe? Às vezes as pessoas, porque eu queria, mas eu acho que assim, não vamos dizer culpado, mas o que Uhum. influencia muito isso também é o consumismo, né? De querer, Isso. de De querer, de querer. querer, e Isso. quer tanto que Uhum. esquece de agradecer, de Isso. olhar lá, né, a nossa história passada e o quanto que evoluímos, o quanto que conseguimos, não só para si, mas para todos que estão ao nosso redor. Então, eu acho assim Uhum. que as pessoas, eu vou até falar aqui, né, Miriam, para a Isso. pessoa que está em casa, que a gente aprenda a ser mais grato, né, Isso. agradecer a Deus por ter acordado, agradecer pelo filho, pela mãe,
Tantas pessoas queriam coisas simples, um prato de comer e não tem, Uhum. né? E tem pessoas que têm tudo, tem família, né? Tem o que comer, tem o que vestir, tem onde morar. E, infelizmente, quer tanto o consumismo que esquece realmente de agradecer e evoluir. E acaba que essa humildade vai ficando de Isso, lado, entendeu? exatamente. Isso. E isso é importante para que a gente possa evoluir, Exato, né? porque aí vem também o egoísmo, a soberba, Outro, entendeu? Ah, exatamente. porque o colega, o vizinho tem, eu não Tem tenho. isso. Então, foi como eu te falei antes, eu via o banquete das minhas amigas que tinha, mas eu nunca falei assim, ah, ela tem, eu não Ela tem, é tenho. isso. Não, eu vou ter um dia porque eu vou ter a capacidade de correr atrás e conseguir, E você né? teve como é que eu posso dizer assim, a visão de como eu vou fazer para que isso aconteça. Eu vou Isso, ficar de braço cruzado e dizer que não, eu vou ter, ou isso, eu vou em busca correr do atrás, que eu quero, né? exatamente, Isso também é importante, que às vezes a gente quer até a vida do outro, mas a isso, gente não quer passar o processo, exato. né? Quer que A caia do gente céu tudo, mas não é assim que funciona. e ainda age com ingratidão, Isso. tanto com a história do outro como consigo mesmo, Uhum. né? Porque cada um passou uma dor, cada um passou o seu processo, né, de mudança, de transformação, porque ela tem ou não tem. Que nem hoje chega para mim jovens, mulheres que falam assim: "Ai, mas eu queria isso, queria aquilo, mas tá muito difícil". Eu falei: "Mas você já fez o quê?". Nada. Você tá lá, fica lá, É. braço Às cruzado. vezes eu digo assim, "Ai, não tenho coragem", às vezes eu digo entendeu? assim, quando o cliente, o paciente, né, chega também para conversar comigo da parte de terapias, Uhum. ele fala, eu digo, certo. E o que você quer? Isso. Não, eu quero isso, isso, isso. Certo. E o que você está fazendo para que isso aconteça? Exato. Não, é porque eu não posso, é porque eu não consigo, é porque eu tenho, meu tempo não dá. Então eu digo, você não está priorizando. Então se a Uhum. gente não prioriza, a gente não quer. Isso. Coloca mais dificuldades na frente do que ela mesma tentar resolver, criar ideias, criar soluções. Então foi isso que eu já colocava na minha mente. Não, eu vou criar ideias, eu vou sonhar, eu vou projetar. Então tudo isso já vinha na minha E mente. quando as dificuldades vêm, eu tenho que ir para o ringue mesmo e dizer, Isso, certo, enfrentar. como é que eu vou resolver esse problema? Isso. Quem eu posso pedir ajuda? Porque às vezes as pessoas, vai ser para vocês de casa também agora, às vezes as pessoas, elas têm vergonha de pedir ajuda. Elas acham humilhante, Infelizmente. não é? E é infelizmente É. mesmo, porque assim, a gente, quando a gente não sabe que a gente pede ajuda, a gente evolui, a gente aprende. Uhum. Né? A gente tem que ter essa humildade de que, olha, todos nós somos professores, Isso. né? Todos nós temos o que ensinar um para com o outro. Se as Uhum. pessoas pararem para pensar nisso, o mundo também seria Oxe, com bem, certeza. bem, né? Mais unido, Então né? assim, é isso que a gente tem que ver e colocar, né, em mente, que a gente Exato. precisa um do outro. Isso, exatamente. Né? Perguntar, eu pergunto. Hoje mesmo, vou dar um exemplo meu. Eu estava aqui, os meninos disseram algo da parte de tecnologia que eu não Aham. entendo. Eu digo, "Ah, e o Pronto. que é isso?" Né? Então, É assim, desse jeito. mas hoje Isso. eu sei o que é. Se me perguntar agora, agora eu sei o que é, É. né? Mas eu tenho certeza também que tem coisas que eu sei que eles também não vão saber. E Isso, faz parte, ninguém sabe exatamente. tudo. É uma Né? troca mútua, né, cada um vai passando o seu conhecimento e vai aprendendo um com o outro. Então, é importante ter essa humildade. E quando eu vim para Pernambuco, continuando aqui um pouco da minha história, eu não queria vir, vim de avião, primeira vez, morrendo de medo, não vou mentir, vim com 2 mulheres comigo, a gente conversou bastante, foi bem descontraído. Saí de São Paulo, um frio, e cheguei aqui um calor em Recife. Que eu disse: "O que eu estou fazendo aqui?". E aí, nesse tempo, eu estava meio que rebelde, porque eu tinha tentado, o suicídio, né, e também sofri o assédio, então eu estava meio assim, e sofri algumas coisas que eu não posso falar aqui, mas que foi crescimento também como pessoa. E aí eu vim para Pernambuco, deixei tudo lá, e aí eu percebi que aqui no Pernambuco eu não tinha o que eu queria lá em São Paulo, porque eu era formada em administração, eh, recursos humanos era meu sonho. E aqui não tinha, que era mais contabilidade, que era o É porque foco era a contabilidade. estrutura cultural é Foi. diferente, Aí eu né? disse: "Meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui?". Então, com 2 meses eu já queria ir embora. Eu falei: "Pai, me tira daqui, eu quero ir embora". Mas Deus foi tão maravilhoso, ele disse que tinha uma promessa na minha vida. E eu conheci o meu esposo. Olha aí, tá vendo? Foi 19 anos, viu, gente? Eu tinha 19 anos. E minha prima me chamou para uma festa.
Aí eu, não vou não tô muito bem e tal, mas vamos. Meu esposo trabalhava em Agrestina, na parte, assim, cultural, que vinham os cantores, que tem até um cantor, que Gabriel Diniz cantou no dia e tal, né? E aí eu perguntei, ele tem namorada? Ele disse, não, tem não. Te Ah, chamar a então atenção, eu né? chamei a E eu não era assim, não, era muito na minha, muito reservada, vi até aos 19 anos. Aí eu comecei a puxar assunto com ele, as minhas primas, aí tem, viu? Aí quando chegou, vamos dançar? Aí ele disse, eu não sei dançar não, mas eu te ensino. Olha, Menina, que atitude eu tive, acho que foi Deus. E aí chamei ele para dançar, beijei ele. Aí eu, meu Deus. Aí antigamente era o Nokiazinha. No mesmo dia eu falei, me passa seu número. Aí eu mandava toda SMS. desenrolada. Antigamente que era, né, o SMS direto que eu mandava. No mesmo dia eu falei, vamos se encontrar amanhã de frente à igreja na praça tal, tal. Isso foi no sábado, no domingo a gente se encontrou. Ai, minhas primas, Miriam, quem é você? Você não é assim, não. O que é Até que eu me tá surpreendi. Foi. acontecendo? O Williane foi um dia que eu vi meu esposo. No outro dia, eu chamei ele para sair. Com 15 dias, eu pressionei ele mesmo com a minha mãe. Quer namorar com a minha filha ou não quer? Minha filha é uma menina séria. Ela não é esse negócio de ficar, não. É namorar e pronto. Aí meu esposo, na época era namorado, disse, não, dona Rosa, não, dona Rosa, tá certo. Aí a gente começou a namorar e levei ele para a igreja. Porque aí Deus começa a falar com a gente, trazendo as histórias, as promessas, e levei ele para a igreja em Relembrando, Agrestina, né? Tá relembrando. esquecido, mas não tô não. Exatamente. E aí levei ele para a igreja. E era uma igreja bem pentecostal mesmo. E aí veio o pastor bem moreninho, gente boa, simpático, disse, você gritou com ele. Você, vocês são casados, né? E eu disse, meu Meu Deus, Deus. a gente só namora, só faz pouco tempo. Não, vocês vão se casar. Deus tem uma grande obra na sua vida. De vocês dois, viu? Você vai ser um pregador, você crê. Eu disse, meu Deus do céu, que Ele vergonha. não vai vir mais. Foi. Mas ali a semente Foi estava plantada. plantando no coração dele. E aí eu disse, meu Deus. E aí Deus foi trazendo de volta, né, aquele amor, as promessas na minha vida. E olha como Deus é fiel. Eu falava assim, Senhor, quando eu me casar, conhecer alguém que era uma pessoa de família, que respeite o pai, respeite a mãe, que seja um homem carinhoso, respeitoso, que não bebe, que não fuma. E ele foi É desse jeito. igual. Igor Daniel Mendonça da Silva é o nome dele. Mas, gente, Aí, não bebia, não fumava, muito família. Até hoje, ele senta no colo do pai, beija, e eu fico, meu Deus. Então, eles tinham uma família, uma base familiar muito grande, a família muito unida, muito carinhosa, totalmente diferente da minha. Então, mas era o que Deus você sempre tinha estava dentro de si, né? exatamente, eu tinha esse desejo de ter uma família assim. E aí eu recebi uma bênção completa. Além de um marido, a minha sogra como uma mãe, Fátima, ela é um amor de pessoa. Ela é uma mãezona para mim. Em todos os momentos ela sempre me apoiou. E até hoje ela fala assim, até hoje eu não entendo como foi que Miriam casou com o meu menino, porque foi tudo tão Ah, você é rápido. Deus, sogra. Exato, foi tudo tão rápido que eu disse, meu Deus, que mistério foi esse? E aí a gente foi para a igreja do pastor Emerson Rodrigues, que é a igreja que a gente congrega hoje. E aí ele gostou muito Fica em em Agrestina. Agrestina. Isso tudo foi em Agrestina, nossa Uhum. história. E aí a gente gostou muito, é um homem de Deus, palavra de Deus, e é uma coisa que eu busco muito, é pessoas que conhecem a palavra de Deus, porque não adianta ter só muito louvor, eu gosto muito de palavra. Sim. Então, eu aprendi muito lá na Que é o igreja que dele, transforma, palavra, né? né? E transforma, nos ensina. Então, ele perguntou se vocês querem ficarem com a gente. Estava começando também a obra lá, fazia acho que um mês só que eles tinham aberto, ele estava em Caruaru, Deus levantou ele para abrir uma igreja em Agrestina, e a gente começou lá. E aí a gente começou a ir, aí eu não tinha casado no papel ainda, que meu sonho era casar no papel, porque a gente já estava juntos. E eu lembrei da promessa, Senhor, eu tenho uma promessa na minha vida, o Senhor vai cumprir. E o pastor sempre fala assim, alguém quer citar Jesus e meu esposo lá? Aí a Mas minha, pelo menos ele ia, mas amiga, ele né? Porque ia, é ele gostava, ele disse, não, um dia eu vou me converter, um dia eu vou me converter. Eu disse, tá certo, Jeová, tá na certo. hora certa, né? Aí a minha sogra com 3 meses se converteu. Minha sogra aceitou Jesus lá na igreja, tá congregando com a gente, foi uma benção. E aí foi quando eu disse, meu Deus, e agora? Aí tinha a Santa Ceia. Aí ele viu que na Santa Ceia eu não ia tomar a Santa Ceia porque a gente não tinha casado ainda.
Aí foi quando ele chegou em casa, ele disse, amor, vamos casar? Eu disse, oxe, então, liguei pra irmã. E marquei o Agora, né? casamento. É agora. Marquei, gente, o casamento foi uma de atitude. Não pode perder a Oxe, eu oportunidade, liguei, né? irmã Josenilda, marca aí. Eu lembro que é o dia 26 de setembro de 2012. A gente casou. Hoje uma coisa bem simples, só queria o que se diga no Casou. céu, na terra. Amém. Eu falei, meu Deus. E quantos anos eu tinha? 20 anos. Meu esposo tem quanto? 21 anos. Olha a promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Então, quando Deus promete, Oliane, ele cumpre. Pode passar o tempo que for, ele vai cumprir, mas a gente tem que esperar no Senhor. Imagina se eu não esperasse. Imagine se eu falasse, eu não vou embora, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Se revoltasse. E se revoltasse. Não, eu sempre estava assim, lembrando do que Deus tinha na minha vida. E Deus trabalhou. E assim que a gente casou, Deus me usou para falar com meu esposo, viu? Vou te colocar no leito para mostrar que eu sou Deus. Porque Deus também queria tratar ele em outra área. E Deus botou ele no leito. Fez uma cirurgia, a gente pensava que era um cisto bem pequenininho, porque quando a gente tocava aqui na coluna, era não fosse uma espinha. Mas quando a gente foi, era laranja. Enorme o cisto. Quando eu vi, eu não acreditei. Eu disse, doutor, foi isso que se tirou dele. Se tu ver, até hoje tem a cicatriz. Ele tem a cicatriz de Jeová. Porque Deus disse que ia botar ele no leito. Aí eu disse, Jeová, ficou aberta, porque como foi aqui na coluna, não podia fechar, porque foi bem profunda a cirurgia mesmo. E esse cisto veio do pai dele, porque é genético. O pai dele também teve. Se tiver um filho, também pode ter. Então já é genético mesmo. E aí eu lembro que foi um retiro espiritual. Enquanto ele não podia estar lá adorando, ele estava naquelas cadeiras de praia, adorando lá. Ele passou 6, 7 meses precisando da minha ajuda. Eu, na época, tinha um fabrico em Agrestina, ficava para lá e para cá, naquela correria toda, mas sempre estava ali ajudando ele. E aí ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus, tá vendo? Mas não porque ele era ruim, gente. Ele não era ruim, mas é porque às vezes tinha um coração assim que precisava ainda Deus dúvidas, tratar. né? Exato. Dúvida, será? E Deus, quando tem um chamado, ele vê que você é cabeça dura, que você tá deixando, ele tem os né? meios Ele de quer trabalhar, te quebrantar. Né? E aí até hoje a gente brinca, né, com essa história. E Deus começou a tratar o meu esposo. E Deus começou a levantar ele, a honrar ele na igreja. Porque nós não somos nada. Ele era muito tímido, não conseguia falar, começava a tremer. Então Deus foi nos dando oportunidades para fazer a obra do Senhor. E Deus falou que a gente ia caminhar juntos. Não era um lá, outro cá, não. Ele queria junto mesmo, porque a gente era um só. E aí foi uma bênção de Deus. Aí eu engravidei. Né? Depois eu falei, vou ter um menininho agora. Tá vendo, pessoal? Eu disse a vocês que o assunto hoje era bom, né? De muito conhecimento para vocês aí de casa e ainda está só na metade, que a gente ainda vai ter que, ela vai ter que falar um pouquinho ainda da parte do empreendedorismo como cristã, né? Como foi que chegou nessa parte do empreendedorismo. Exatamente. E aí eu engravidei da minha filha Raquelzinha, a gente planejou, já estava com 22 anos. Foi meu sonho de ser mãe, eu tinha de ser mãe muito grande. Gente, ela tem quantos anos, né? Porque a carinha dela de novinha. Quantos anos será que é? Depois tu vai dizer esse mistério aí. Aí eu queria logo ter um filho, né? Era o meu sonho. E aí ver a nossa filhinha, né? Com muita saúde, para a glória de Deus. E começamos a fazer a obra do Senhor. Então, de lá para cá, veio muitos processos, muitas provações. Foi quando Deus me levantou como diaconisa, lá na igreja, pela misericórdia dele, pela graça dele, de servir a ele. Eu fui a primeira diaconisa da Assembleia de Deus Ágape, em Agrestina, a qual o pastor me levantou. Porque eu sempre fui uma pessoa, que nem eu te falei, muito disposta. Eu gosto sempre de fazer as coisas, assim, vestir a camisa mesmo. Quando você fala assim, Miriam, você vai fazer uma tarefa, então eu vou fazer ela 100%. Não é eu dar desculpa para você, não. Eu vou lá e faço. Então, eu sempre fui assim, foi para varrer, foi para limpar, pode ser o que for. Então, eu sempre estava disposta. Então, eu creio que o meu chamado veio dali. E eu estava ainda me identificando como diaconisa. Adorava o Senhor, cuidava ajudei o pastor e a missionária Luciana a levantar a mocidade, a comissão, o gesto, grupo de infantil. Então, eu ajudei eles a levantar, através de Deus, através do Espírito Santo. E Deus foi trabalhando. E aí foi quando meu esposo trabalhava na IBP como gerente, e ele saía muito tarde, né, ali, e ele sofreu um assalto. Foi o mais perigoso, foi um grande livramento, porque nesse dia estava numa moto, uma bis, a gente não estava com carro ainda. E aí Deus livrou ele, porque até tiros deram, ele disse que não sabe como é que foi, porque eles não viram, o meu esposo estava bem na beira, assim, do mato, eles não viram. Eu falei, foi Deus, mozinho, não tem... Eu falei de mozinho, tá, gente? Olha!
Estão Não tem descobrindo. Eu chamo deixe. mozinha meu marido, tá certo? Então, não se preocupe quem está assistindo aí em casa. Eu falava, mozinho, foi a mão do Senhor. Porque quando foi durante o dia, ele viu lá, não tinha muito mato, Liana, era bem assim, rasinho, tinha uma cerca. Eles não viram, porque foi Deus que livrou ele. Então a gente sentou, conversou com o pastor, com a missionária, a nossa dificuldade, olha, a gente vai poder vir mais por conta da distância. Eu já estava aqui em Caruaru. E quando eu falei de contabilidade, que eu não gostava, eu trabalho como contadora também. Ver como é as coisas, isso não é o que a gente quer, é o que Deus quer. Entrei numa empresa também que trabalha com o sistema de contabilidade. Comecei com o departamento pessoal, não sabia de nada. Depois fui para o fiscal e hoje eu estou no contábil. Que até hoje eu atendi uns clientes fazendo SPED fiscal, SPED ECD. Aí eu falo, Silvio, me ajuda, me socorro, que é o analista. Mas para você ver, às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus tem outros projetos. Porque a gente não entende o propósito do E Senhor. sempre vai prevalecer a vontade dele, né? Exatamente. A gente pode, às vezes, aí querer pegar caminhos diferentes, diferentes, mas sempre vai terminar no caminho que foi determinado. Exatamente. E aí foi quando eu fiquei mais em Caruaru, a gente não estava indo muito mais para Cristina devido a sentar com o carro. E aí eu comecei, no tempo da pandemia, e no tempo da pandemia eu comecei a estudar mais. Fiz a minha faculdade, meu sonho era fazer a faculdade, fiz a faculdade de gestão de pessoas. Eu amo trabalhar com pessoas, de ajudar, ensinar. Então, era o que eu me identificava, era pessoas. Me formei em 2019, graças a Deus, e comecei a estudar o coach também, que é uma área que eu gosto muito, da motivação. Eu falei, Deus, se eu sou uma pessoa motivada, por que eu não posso motivar outras pessoas? Por que eu não posso inspirar outras pessoas? Não só dentro da palavra, mas de outra maneira, Exatamente. Né? Eu falei, por que eu não posso? Então, eu comecei a estudar mais, a ler mais, a me reconhecer mais também quem era Miriam nessa área, assim, intelectual. Então, como era mais nova, eu não tive oportunidade. Então, hoje eu tenho essa oportunidade. Eu posso conseguir fazer isso, né? Tenho esse lado financeiro. Então, foi quando eu comecei a estudar, gostei, me conheci, fiz o certificado no Instituto Amaral, que trabalha nessa área de VAP, na área de família, na área de relacionamentos. Então, eu me identifiquei naquele momento. Conheci pessoas de fora, gaúchas, que até hoje a gente conversa, e conheci muitas mulheres. E aí eu amei essa área, né? Motivacional, coach, treinamento. E lá na empresa que eu trabalho hoje, eu faço esses treinamentos com clientes, então eu já falei, eu já tenho isso em mim, de ensinar. Isso já é de mim, eu sempre gostei. Minha mãe falou assim, Miriam, você desde pequena queria ser professora. Aí, por que você quer correr de uma coisa que você já é? Eu falei, também é verdade. Eu gosto de ensinar, eu gosto de escutar, eu sou uma pessoa paciente, eu consigo ouvir. Então, eu vou ali, né, correr atrás e fazer aquilo que eu gosto realmente. E aí foi quando eu fiz minha primeira palestra, chamei Mel para participar, que era como ter controle emocional e como ter liberdade financeira. Porque eu vi que é uma área, Eliane, que muitas pessoas estão necessitadas. Sim. Porque na pandemia eu vi pessoas com transtornos, com traumas, depressão. E mexeu com a finança também de todo mundo, né? Exatamente. Teve casamentos que se separaram porque não conseguiram se comunicar, não conseguiram ficar no mesmo ambiente. Ou porque um tinha uma mania, outro tinha uma mania, porque quando você está fora... Nem se conhecia, né, na realidade. Porque como veio a pandemia, eu não podia mais ficar fora, tinha que trabalhar em casa. Aí eu conheci muita gente, eu falei, não, eu vou trabalhar nessa área. Tem alguma coisa errada, né? Tem que... Exatamente, eu quero ajudar essas pessoas, porque aí eu sei que eu já passei por isso também, esse processo, mas a comunicação. Eu e meu marido, a gente tem um segredo que é a comunicação. Eu falo muito. É muito importante você se comunicar. Olha, eu não estou gostando disso. Eu falo até quando chega casais, né, na terapia, eu falo, ó, o segredo do casamento é a comunicação. Isso. Não adianta só ter o amor, porque, mas eu amo aquela pessoa, certo, mas quem ama também fala não, né? Exatamente. Então, assim, o importante é realmente a comunicação. Se eu não tenho comunicação com aquela pessoa que eu convivo com ela, que eu divido a minha vida, que eu quero crescer com ela, que eu tenho sonhos e objetivos com ela, então não vou conseguir realizar nada. E vai vir o quê? As frustrações, né? As coisas, aí já vai começar, eu gosto muito de usar essa palavra, o auto-julgamento, né? Porque ele é assim, porque fulano é assim, porque ele não presta, porque é isso, porque não tem esse diálogo, essa comunicação. Porque somos indivíduos, né? Dentro da palavra fala,
que é uma só carne, só espírito, mas somos Uhum. indivíduos que temos também as nossas individualidades como Isso. pessoa, como ser humano, Isso né? mesmo. Cada um tem o seu sonho, cada um tem o seu Uhum. sonho próprio, e Isso. existe também o sonho coletivo, quando eu falo coletivo, dos dois. Uhum. Então tem que ter esse controle, porque se eu não tenho Isso. esse controle com a minha conversa, com o meu Isso. diálogo, não tem como eu conseguir evoluir dentro desse casamento, né? Tornar ele Exato. realmente um casamento construtivo, né? De felicidades e Você possa prosperar, isso. crescer junto, você pode sim, agora tem que ter a boa comunicação. Nem tem um casal que é da família do meu esposo, mas são muito novos, que ele foi para Santa Catarina. Eu falei, ó, vocês vão, mas lembre-se que o segredo do É, casal é a comunicação. Qualquer coisa que acontecer, se comuniquem, conversem, parem, sentem, olha, vê como está acontecendo, como estão sendo as coisas. Não está gostando de alguma coisa? Conversem. Eu falo muito. Meu marido fala assim, olha, já fechou o olho para dormir? Eu falei, fechei, mas eu estou falando. Então, eu falo bastante, até quando eu vou dormir, porque acho que eu era uma pessoa tão reprimida que que quando agora, Deus me bota pra libertou, fora. eu boto para fora. Até às vezes quando acontece alguma coisa, ei, vem cá, vamos conversar. Eu não consigo dormir não, Eu Eliane, ri tem porque que resolver. eu ri porque meu marido é assim, bem sério, calado também. Aí ele diz, Aham, pronto, mulher, tu não tá bom, já entendi. Tu pronto. tem mais alguma coisa pra dizer? Eu digo, tem, fica Sim, caladinha aí que eu vou falar. Aí depois, tá bom, terminou, já entendi. Porque ele pronto. diz que eu falo demais também. Eu digo, mas tem que ser assim. É que nem o pastor Cláudio Duarte, ele fala muito, né, que a mulher, ela se dá mais com a mulher porque a mulher fala, 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 e o homem não, ele fica, É, tá aham, bom, terminou. certo, que nem um deles, ele falou assim, eu quero te escutar hoje. Eu falei, vixe, vai chover. Aí ele ficou, aí eu fiquei falando, 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 e eu Aí não no fala final nada ele disse, não. tá bom. Aí ele tava, eu falei, eu não entendi. Mas é assim, gente, É, porque mulher e homem é diferente, diferente, é não tem como verdade. ser igual. Mas tem que ter a comunicação. É. Então, através dessas coisas que vinham acontecendo, que eu vinha vendo acontecer, até com a minha filha, estava criando já ansiedade, minha filha nunca foi ansiosa, mas como é uma menina bem imperativa, gosta de fazer as coisas e tal, eu falei, nossa, minha filha também viu a questão da dermatite, porque a dermatite ela veio também das ansiedades, das É. preocupações, veio assim no rostinho dela, veio no cabelinho, no Isso no couro, período da da pandemia, pandemia, né? tudo na pandemia veio acontecendo. Eu tive Covid 2 vezes, Também. aí veio umas sequelas também de esquecimento, o médico disse que era por conta do Conta do Covid. Covid. Aí eu comecei a treinar mais a leitura, né, porque é importante você A praticar a leitura, a anotação. anotação, porque É. às vezes eu ia para o quintal, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu ia para o médico, não, é por conta que você teve o Covid, e como foi 2 vezes, assim, um pouco forte, como fosse uma gripe forte, mas foi um pouco forte, então isso ficou no seu sangue, né? Teve essa sequela. Então eu comecei a praticar aquilo e eu vi mudanças. E eu vi retorno. E eu vi melhoras, entendeu? Até a questão de crise de ansiedade eu estava tendo também. Eu falei assim, não, eu nunca fui ansiosa, eu nunca tive esse aperto no coração, aquela vontade de chorar, aquela falta de ar. Não, eu nunca fui Mas quando assim. a gente se conhece, a gente diz, epa, tem algo errado, né? A Exato, gente não é foi. normal. Vamos ver aí o que é que está Isso, acontecendo. exatamente. Eu disse, eu não sou assim, não, Deus. Aí meu esposo falou, você também não é assim, não. Faz 12 anos que a gente está junto e você nunca Nunca, teve isso. é, Mas é porque teve essa pandemia, mexeu com o nosso psicológico. psicológica. Até hoje eu conheço pessoas que têm medo de sair. Tem medo. Mas é Quando verdade. teve essa nova crise que estão falando, olha, cuidado, vão usar máscara. Eu falo, gente, a gente tem que viver. A gente não pode ficar com medo de viver. Deus não quer isso na gente. A gente tem que viver sim, claro, se cuidando. É, Né? tendo esses Então, cuidados, isso né? veio muito para a mente. E eu percebi que, até naquela palestra que eu passei para vocês, eu percebi que a nossa mente tem um grande poder. Um poder que a gente nem Nem imagina. imagina, é A verdade. gente só, como eu sou uma pessoa bem positiva e comunicativa, eu pensei, não, a gente tem que pensar positivo, ser uma pessoa que vai dar certo, porque se eu pensar, se fosse antigamente, eu nunca vou conseguir isso. Eu já fui negativa. Mas se eu pensei na minha mente, no meu consciente, no meu inconsciente, que eu iria conseguir, Eu já quando eu resistei, cheguei, né? Eu já exatamente. resistei. Não posso, é que nem o iceberg tá lá. Tem a parte de Em cima, cima, 5% tem que isso. estar lá embaixo, inconsciente. Mas aquele meu inconsciente lembrou, ei, Mirim, ela quer aquilo. Então ela vai correr atrás. Então, que tipo de pessoa você é? É um recadinho para você em casa. Você é uma pessoa que corre atrás ou que você fica esperando braço cruzado? O que é que Não você está pode. registrando aí no seu inconsciente? Exatamente. Então, aquilo mexeu muito comigo. Eu falei assim, não, eu preciso ajudar outras mulheres. E aí foi quando Deus começou a falar comigo. Vou colocar mulheres para que você ajude elas. Vou colocar mulheres que vão te ajudar.
vou colocar pessoas que também vai te dar oportunidades, que foi o Eliane, Mary também, que está aí. Foi coisas que Deus falou que iria fazer e aconteceu. Teve até uma festividade do CEMEP o ano passado em Agrestina, e também foi uma promessa, que no tempo lá em São Paulo eu cuidava da mocidade, eu sou regente, para quem não conhece, é regente de louvor, né? Então, Deus falou assim, vou colocar você num monte de mulheres e você vai estar regendo aquelas mulheres. Só que eu não entendi. Aí, quando foi o ano passado, a minha missionária falou assim, olha, quem vai reger as mulheres vai ser você. Eu falei, eu? Tenho certeza? Ela, você. Pode ser uma coisa simples, gente, mas para mim foi maravilhoso. E mais uma vez se cumpriu, E né? mais uma vez se cumprindo. Eu vivo o milagre, eu estou vivendo a promessa de Deus, então eu tenho que pregar aquilo que eu vivo na minha vida. Então, não posso falar para você que não vai acontecer, vai. Porque se aconteceu na minha vida, por que na sua não pode acontecer? Agora você tem que usar a sua fé. Porque a fé sem obra, ela é morta. Então, use a sua fé, acredite, não desista, porque no tempo certo vai acontecer. E aí, naquele dia foi maravilhoso. Eu falei assim, me segure, porque eu sou meio pentecostal. Não vou voar, né? Porque eu sou pentecostal. Então, me arrepiei, aconteceu tanta coisa, e eram mais de 100 mulheres eu regendo ali para a glória do Senhor Jesus, porque eu não sou nada sem Ele. Mas se cumpriu, Eliane, porque são coisas que Deus, Ele nos dá, a gente somos instrumentos dele, somos vasos dele, então ele nos usa para fazer a vontade dele. E a minha missionária não sabia dessa promessa, aí eu contei para ela depois, no final, esperar bem isso acontecer, e aí eu conto para a senhora, até ela ficou alegre, né, com isso. Eu falei, tá vendo, missionária, Deus é fiel. A gente tem que ajudar essas mulheres a se levantar, a se reguer, a acreditar nos seus sonhos, a não desistir. Agora eu não posso ficar parada sem fazer nada. Exatamente. Tem que Tenho correr que buscar, atrás. né? O que é que eu estou fazendo? É sempre Exato. pergunta, gente. O que é que eu estou fazendo para alcançar o meu objetivo? Isso. Nós só conseguimos. As pessoas falam muito sobre sonho. Eu fui para até uma palestra também de uma amiga minha lá de Recife, Rafaela, o nome dela. Não lembro o sobrenome porque eu não sou tão boa de nome, gente. Mas ela segue lá o nosso Instagram, vocês depois podem. Ela também fala sobre gestão financeira. E ela falou uma coisa bem interessante, né? Nós falamos muito sobre sonhos. Sim. Mas ela falou, se eu quero conseguir algo, eu não posso só sonhar. Então, eu vou cortar os sonhos e vou colocar os meus objetivos e metas. É justamente a pergunta que eu sempre faço, o que é que eu estou fazendo para mudar? Exato. Né? Seja em qualquer contexto, seja financeiro, seja emocional, seja no relacionamento, seja de família, seja em amigos, seja o que for. Quais são os meus objetivos e as minhas metas para que aquilo ali aconteça, né? Então, assim, foi uma coisa bem interessante que ela falou, porque a gente tem sonhos curtos, longo prazo, e muitas das vezes a gente se frustra tanto, porque a gente sonha tanto e não consegue alcançar, que a gente acaba se frustrando, não querendo mais nada, não é verdade? Porque acontece, porque somos seres humanos e acontece, né? Aí foi quando ela disse, então, sonhe menos, não é sonhar, não é no sentido de não sonhar, né? Mas sonhos que tenham objetivos e metas. E eu digo, eu nunca tinha parado para pensar nesse contexto. Eu tinha o contexto de objetivos e metas, mas não relacionado, né, à parte do sonhar. Isso, e eu achei bastante interessante sobre isso. Sonhar são objetivos que você realmente vai conseguir, porque não adianta eu ter, eu quero ter um navio. Isso. Como é que eu vou ter um navio? Será que eu vou ter condições para isso? Mesmo que eu pense, o que é que eu vou fazer para ter esse navio? Exatamente. Né? Então, tem que ser coisas que realmente eu vou conseguir, vou correr atrás, vou sair do conforto, porque muitas vezes a gente fica naquele conforto, eu não quero me desafiar, eu não quero correr atrás, fica com medo. Eu tô com preguiça, exatamente, tô cansada. Eu tô muito cansada. Será que eu vou conseguir? Então, isso não é para mim. Falou, exato, isso não é para mim. Escuto muito isso. Isso não é para mim. Pronto, exatamente. Né? Tem muito... Então, e nessa palestra eu também me conheci também, foi uma experiência muito boa trabalhar com mulheres, presencial, porque antes era tudo online. É porque a gente se prepara para levar, né? Mas a gente sempre recebe, não é verdade? Hoje, isso que as pessoas têm que aprender um pouquinho também. Todo mundo é professor, gente. É desse jeito. Todo mundo no é dia professor. Eu falei, Senhor, recebi tanta coisa aqui, foi tão maravilhoso. Porque a gente tem uma expectativa e quando é na hora a gente sente outra coisa, aí a gente começa a sentir de vocês também que estão ali com a gente, se comunicando, e eu tive muitos feedbacks maravilhosos, né? Então, aquilo me motivou mais e mais a correr atrás, a fazer, e ver esse projeto das blindadas, que é onde eu vou chegar também. E era isso que eu ia dizer, por causa do nosso tempo, eu queria que ela
vocês entenderem, né, que ela é empreendedora, porque ela também tem uma loja virtual Online online, né? Depois também. tu deixa o arroba da tua Sim, loja para o pessoal te seguir. certo. E também ela é, como eu falei, a parte cristã, que foi todo esse testemunho que ela trouxe, toda essa história Uhum, bonita de vida, de superação, né? Que eu tenho isso. certeza que vai aí mudar a vida de muitas pessoas que pegaram para si, né? Uhum, E também ela é mentora, que é a parte da qual a gente estava falando, da mentoria que você isso. trouxe, e esse novo projeto, né, de Das mulher das blindadas. blindadas, que eu queria que Isso. você falasse um pouquinho para a gente encerrar. Eu queria conversar muito mais, gente, mas segundo o meu amigo Ali disse que já faz Sim, 1 hora, então, tá bem. infelizmente, a gente não vai poder. Vamos convidar ela de novo Pronto. para outro podcast, pode ser, né? Pode Mas aí sim. ela vai deixar um pouquinho para vocês, né, sobre esse novo, que Isso, você até me convidou, que eu disse assim, vou olhar na agenda, mas eu pedi para o isso, Wesley colocar, né, eu já disse, exato. Wesley, vê aí, dá teus pulos aí, viu, se aí ele disse, eu vou ajeitar. Foi. E queria que você falasse um pouquinho sobre como é, quando vai ser, as Pronto, pessoas que podem ir, como, né, podem se inscrever, como é que faz, pronto. fica à Eu vou vontade. explicar. O chá das blindadas é um momento só com mulheres. É um momento de autocura mesmo, área emocional, área da mente, área financeira e também área empresarial. Porque quando Deus colocou esse projeto no meu coração, Ele falou assim: vou curar essas mulheres e vou levantar ela através de você, e outras mulheres Legal. também vai te ajudar a fazer isso, porque a Miriam não faz tudo sozinha, não. Temos uma equipe preparada e Deus prepara tudo. Então, esse momento vai ser tanto para os lares, você que está em casa, quer ter um chá das blindadas, a gente vai ter uma mesa posta, linda e maravilhosa para você, porque é importante saber o que é uma mesa posta. Você chega na sua casa, chega um parente, E você a quer importância que ela deixar arrumada. tem. Olha, essa taça aqui, ó. Qual é a importância dela estar aqui? Então, na sua casa, no seu ambiente, a gente vai mostrar para vocês a importância da autocura, do auto-perdão, né? De se autoconhecer, qual é a sua identidade, qual é o seu chamado. E também através da palavra do Senhor. Então, a gente tem uma equipe de uma rede feminina das blindadas, onde a gente pode ir na sua casa, na sua igreja, qualquer evento da sua cidade e fazer esse encontro para vocês mesmo. Momento de louvor, oração, palavras dinâmicas para a sua vida. Que nem agora vai ter na casa da nossa amiga Rejane. Ela, desde o ano passado, ela disse: Miriam, eu quero que você faça o chá das blindadas na minha casa. Então, são pessoas que têm muito testemunho, passaram por várias situações de drogas, prostituição. Então, esse projeto é um projeto de autocura emocional. E também a gente faz, né, palestras, vamos ter uma palestra em Agrestina em outubro, vai ser uma palestra de ação social mesmo, para as pessoas que estão precisando, vai ser gratuito. Quando tiver tudo já organizado, a gente vai mandar para a Williane também, convidar vocês Massa. para participar. Vai ser lá em Agrestina em outubro, assim Deus permitir, e vamos estar indo para Bahia, Salvador, Olha agora em aí, julho, viu? Bahia, Salvador em julho, conseguimos lá um convite maravilhoso. Muitas pessoas lá estão necessitadas, muitas mulheres estão precisando de uma palavra, de um abraço, né? De um aperto de mão, uma palavra de conselho, de amor, de carinho. Porque estão precisando hoje muito, Helena, de amor e sim. carinho e de cuidado. E hoje está faltando muito no nosso mundo. Então, Deus ele me deu essa visão, onde através das nossas vidas Ele está curando muitas vidas. Iria poder se levantar, empresárias. Hoje tem várias empresárias que querem fazer algo, mas ficam com medo, fica com receio, fica se auto-sabotando. Então, esse projeto veio para curar mulheres, né, a se transformar. É como você viu, Direcioná-las, né? exatamente como eu sempre falo, seja uma mulher em busca da transformação Sim. e saia da escassez e saia do comunismo. Se desafio. Para eu te contar como que eu cheguei hoje aqui. Eu fiz tanta coisa. Eu atendi analista de sistema de departamento pessoal, arrumei a mercadoria da nossa loja e estou aqui. Fiz mentoria ontem, fiz estudo bíblico terça-feira, então eu não paro. Tem gente que fala assim, Mina, como é que você consegue? Eu consigo porque a graça do Senhor é que me sustenta. E eu não sou a pessoa que fico parada esperando acontecer. Não, eu vou correr atrás. Eu vou correr atrás porque Deus está nos dando oportunidades. Oportunidade. Se você tem um sonho, que nem o William já falou, você tem um sonho, tem um objetivo, corra atrás. Não fique esperando sentado porque nada vai cair do céu. Então você vai se levantar hoje aí e vai falar assim, não, a partir de hoje eu vou ser uma mulher diferente, transformada e vou Para tomar atitude. transformar, Para né? transformar também, exatamente, Né? uma Desse ótima palavra. Então é isso, gente. Entre em contato conosco, temos o @ das Mulheres Blindadas. O William depois, se ela puder passar para vocês.
para que vocês conheçam mais o nosso projeto, que é realmente para curar outras vidas, outras mulheres, né, a se auto-reconhecer e também que elas possam também ajudar outras mulheres. Sim. É a corrente do bem, Isso, né? exatamente. Pessoal, vamos ficando por aqui. O conteúdo aí fantástico, né? Aprendi muita coisa, sei que você aí em casa também. Acho que muitas chaves já foram, né? Pelo menos já estão na porta para virar, Ativando né? aí. Já fizemos o papel da sementinha, Isso. eu creio Em nisso, nome de né? Jesus. E sejam bem-vindas aí também ao Mulheres Blindadas, Posso dar um recadinho? à vontade. Gente, vai ter um congresso da União Feminina do CEMEP, onde eu faço parte, em abril, tá certo? Dia 20 de abril. Só tá para definir o local, se vai ser no site Senat, mas eu vou mandar o convite também para a Williane. É gratuito para vocês, só tem lá a camisa, tá ficando linda, maravilhosa, e um kit também para vocês participarem. Vai ser um dia de louvor, vem uma pregadora de Recife, Cíntia Costa, a banda Ionara Medeiros vai estar com a gente também. Então vai ser um momento só com as mulheres nesse congresso. Se Deus quiser. Pois é, pessoal, vamos ficando por aqui, né? Vou fazer outro convite para a Miriam, porque ela vai trazer aí vamos estar sem outro conteúdo bacana, né, para vocês. Vou dar algumas chaves também, né, Sim, Miriam, importante. do conhecimento que ela tem, para que vocês possam também desenvolver, né, a parte da mentalidade, da parte financeira, entre outras, que ela possa nos agregar. E muito obrigada pela presença de todos vocês e até a próxima.